Advocacia de Recorrência, o primeiro podcast que revela o poder fixo e mensal para você crescer a sua advocacia. Eu sou Dani Botelho. Eu sou Gabriela Baldança e nós estamos sendo patrocinados pela Mamba, produtora audiovisual aqui de Itu. Inclusive, se você tiver curiosidade, esse é um estilo de conteúdo que é super vendável, super fácil de fazer. Ele é nosso parceiro aqui no podcast e a gente sempre deixa indicações. Então, você pode buscar no Instagram, Mamba Produtora, e entrar em contato com ele diretamente. Legal. Vamos lá, então. Hoje o episódio vai falar sobre estabilidade financeira. Não, pera, vamos de novo. Vai. E hoje o episódio vai falar sobre Tchananana. estabilidade financeira. Gabi, vamos lá. No dia a dia, quando os advogados, a gente conversa com eles e tal, alunos e não alunos, é uma dor do advogado, né? Pera, deixa eu ver que eu tô tão contente. A recorrência, tu disse? É uma dor do advogado. Ele fala assim, a gente já falou de um episódio anterior, que você inclusive pode ver, que a gente falou sobre gestão de tempo. Sim. E isso vem na sequência, que é essa questão de... A falta de gestão de tempo gera... Aliás, ele acaba não tendo tempo, né, ou bagunçando a vida, em busca de uma estabilidade financeira. Certo. E por que na advocacia, né, vem tanto esse assunto no dia a dia da estabilidade financeira e a dificuldade em conquistar essa estabilidade financeira? Tem algumas coisas, sabe, Dani? Quando a gente passa para o curso de Direito, uma das coisas que nos é vendido é que tem um leque de opções. E esse leque de opções, ele vem com muitos concursos públicos aqui no meio. E a gente, né, leigo, bobo, estudantezinho, né, acredita que é fácil passar num concurso público, é algo que é simples, né, e a verdade é que é muito difícil. As pessoas que passam em concurso público têm um perfil específico, né, tem uma memória um pouco mais elaborada, então não é uma questão só de inteligência, né, ou de dedicação, mas é memória, assim, né, tem uma aptidão para memorização das coisas e tudo. Então, tem essa questão do concurso público e, no final das contas, quando a gente sai da faculdade, a gente não sai sendo muita coisa. Então, a gente sai com uma imagem de um concurso público que te favorece, te fornecendo, sei lá, 5 mil por mês, 7 mil, 10 mil, 20 mil, que seja, no salário de juiz. E quando você entra na advocacia, você entra já, assim, em desvantagem total, né? Porque você está começando como se fosse do zero. Então, ou você trabalha de advogado parceiro de algum escritório de advocacia, associado, que a gente chama, né? E você recebe um valor fixo e mensal para você ter um prolabore e aprender ali um pouco da advocacia. Ou você tenta fazer o seu escritório de advocacia sozinho, com o network, com as pessoas que você conhece. E aí você começa a encontrar os primeiros passos de dificuldade, né? Que é, puxa, eu vou entrar com uma ação para você, vou fazer o que eu realmente gosto de fazer, como, por exemplo, vou fazer uma ação trabalhista, mas eu vou receber mesmo o dinheiro daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 7 anos. E essa falta de previsibilidade, porque é algo que independe de você, concorda? Pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que a pessoa tenha para pagar, pode ser que não tenha, pode ser que receba daqui a 4 anos, pode ser em 5, pode ser em 7, pode ser em 10, pode ser que não receba. Tem uma trabalhista minha que até hoje eu não recebi. Não recebi porque o cara ficou ocultando bens e tal, então até hoje eu não recebi. Inclusive, né, a gente está entrando com medidas mais enérgicas agora. Okay. Então a gente muitas vezes não recebe. E há quanto tempo isso? Dani, eu acho que faz desde 2017. Nossa. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, quase 8, 25, né? quase Vai 8. para 25. Então, puxa vida, como sobreviver nesse mercado? Então, quando eu fui... Então, eu trabalhei... Qual que foi a minha estrada, né? A minha estrada foi... Eu era estagiária, já estagiei em órgãos públicos, estagiei em faculdade, então eu tive essa experiência e consegui ver dentro de um órgão público que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu sou muito grata por ter trabalhado na Polícia Federal de Caxias do Sul. Eu sou muito feliz por essa oportunidade. Até hoje eu tenho memórias belíssimas com os delegados, com as pessoas que me deram essa oportunidade. Eu aprendi muito, muito, muito lá. Mas assim, trabalhar no serviço público não é para mim.
Você precisa de autorização para tudo, você tem pouca autonomia, acaba te travando um pouco, eu não gostei. Então, eu pensei em advogar. Então, desde a faculdade também, eu já comecei a buscar escritório de advocacia. E eu me coloquei no escritório de advocacia já dentro da faculdade. Então, desde do 4º semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar em órgão público. No primeiro semestre da faculdade, eu já consegui um estágio. E aí, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia já desde o 4º semestre, 5º da faculdade, eu já estava inserida no mundo da advocacia. Me formei e continuei trabalhando nesse escritório de advocacia até 2013, 14, 15, 16, 17. Eu fiquei 4 anos advogando dentro de um escritório de advocacia. Aprendendo, entendendo, né? Vendo o que eu gostaria de fazer. E quando eu fui mandada embora, eu me vi numa situação muito desconfortável. A maioria dos advogados não tem coragem de sair. A gente acha que vai passar fome, que vai ter dificuldade, de fato passa um pouquinho, né? Então, eu fui mandada embora desse escritório de advocacia. E aí eu pensei, putz, como eu vou fazer agora? E na época eu tive sorte porque tiveram advogados mais experientes com quem eu pude trocar e que me ajudaram na minha carreira. Então, tinha alguns advogados que não queriam fazer umas coisas muito cabeludas e me passavam coisas para eu fazer, me davam dinheiro por fora, vamos fazer uma parceria, né? E eu aprendi muito com advogados criminalistas na época. Então, tinham 2 advogados criminalistas que eram meus parceiros e que me passavam algumas coisas e eu aprendi uma lógica com eles, algumas lógicas, assim. Então, a primeira lógica que eu aprendi é que cliente bom é cliente preso. Ué, cliente bom é cliente preso. Sim, porque depois que o cliente era solto, ele não pagava mais. Tu tava lidando com um bandido, né? Soltou o bandido, ele não vai te pagar, né? E como é que eu transpus isso para uma advocacia normal, digamos assim? Quando o cliente está em dor, quando ele realmente está com um problema, ele foi preso, ele está com um problema, ele está com uma trabalhista, ele está com um grande problema, esse é o momento de você fazer um fechamento com ele. É ali. Você não pode deixar essa dor passar. Você não pode dar o remédio e depois cobrar. Este é o momento de você fechar o seu contrato. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com essa galera. Outra coisa que eu aprendi com eles vale mais a pena eu cobrar da pessoa um valor e receber meio que imediatamente, ou eu cobrar mais e receber depois. É uma lógica que eu não tinha. Então, esses advogados, eles cobravam valores expressivos. Então, era assim, fulano foi preso. Então, é 15 mil reais para tirar ele. A família normalmente não tem 15 mil. Mas a família tem 2 e mais parcelas. Então, e eles sabiam mais ou menos o tempo que a pessoa levava para ser solta. E os procedimentos que tinham que ser feitos. Então, ele negociava um valor mais alto e fazia de forma parcelada. E eu falei, puxa, então, ao invés de eu cobrar 2 mil para fazer um divórcio, eu posso cobrar 5 mil e fazer em 10 vezes de 500. É melhor entrar 2 ou entrar 5? É melhor entrar 5. E aí, eu entendendo essa lógica de cobrar mais e parcelar, acontecia que eu tinha todo mês pingando alguma coisa. E daí tinha 500 do divórcio aqui, tinha 200 do não sei o que ali. E eu sempre tive um ponto de estabilidade dentro da minha advocacia. Então, essa galera também me ensinou que eles não tinham escritório físico. E eles usavam ou o escritório de alguém, ou eles atendiam a pessoa, eles iam até a pessoa. Então, ia lá na favela fechar o contrato com a mulher do cara, com a mãe do cara. E eu experienciei e vivenciei isso. E o que isso me fez pensar? Me fez pensar quando eu fui mandada embora do escritório, eu não tinha essa necessidade de ter um escritório físico. E aí eu fazia a mesma coisa, só que eu não atendia bandido, mas eu atendia as pessoas. Falava, cara, vamos tomar um café? Vamos... E aí eu entendi que eu não precisava ter um escritório físico, que eu podia atender as pessoas em qualquer lugar, que o importante era eu e não o escritório. Então, essas passagens me fizeram começar a me estruturar, a ampliar a minha visão. Por isso que eu digo tanto que é importante você navegar em vários ambientes. Você tá com várias pessoas diferentes. Referências, né?
Eu lembro também que esses advogados que eram criminalistas, o criminal, ele tem uma parada do relógio, do carrão, do terno, do status. E eu era aquela advogada iludida que achava que isso não tinha importância. Que o importante era que o meu coração é bonito. Não, a pessoa ela precisa olhar para você e ver a sua grandeza através do que você passa. Então eu entendi que eu precisava assim me portar de uma forma um pouco diferente, que eu precisava usar uma bolsa um pouco melhor, que eu precisava ter um carro que fosse bacana, que eu precisava ter uma organização ali para me dar esse suporte. Então eu aprendi muitas coisas nesse momento de dificuldade da minha vida, e isso me fez começar a criar essa lógica de ter alguma recorrência dentro do meu escritório, não só depender de processos judiciais, né? E também saber valorizar o meu serviço, aumentar o preço do meu serviço e também entender coisas que eu não precisava ter, como, por exemplo, um escritório presencial. Passado isso, com o tempo, eu fui estruturando a minha advocacia, fui atendendo os clientes, já tinha ali meus dinheirinhos que caíam todo mês, 500 aqui, 200 ali, a gente ia fazendo, sei lá, uma renda de 3 mil por mês. 3,5. Eu lembro quando meu cartão vinha em R$ 1.500, eu achava um absurdo, isso comprometia a minha renda. Na época, Dani, eu fumava. E eu lembro que o preço do cigarro impactava nas minhas contas. Você imagina? Que R$ 10 de uma carteira de cigarro causava um impacto nas minhas contas? E que eu pensava muitas vezes em parar de fumar, não pela minha saúde, mas pelo meu financeiro? Então, assim, era um momento delicado, onde tudo fazia, os valores se encaixavam muito, né? E aí eu lembro que eu tomei uma decisão de ter um escritório presencial, um escritório físico, né? E quando eu tive essa sala desse escritório físico, eu tive a oportunidade de atender uma primeira empresária, que também foi uma pessoa de muita referência para mim. A Poliana, essa empresária, cara, ela era uma referência para mim, uma referência como mulher, uma referência como posicionamento, uma referência como empresária, uma referência como líder. E além de prestar serviços para a empresa dela, eu aprendi demais com ela. Eu lembro que ela falava assim, Gabriela, você precisa melhorar esse teu cabelo aí, tá ruim, tá com cara de velha. Gabriela, você precisa comprar um carro melhor, cara. É ruim o advogado tá andando com um carro desse. Então, ela era uma referência e me passava muitos ensinamentos. E cliente. E cliente. Então, assim, o cliente, ele é para aquela pessoa que ele te engrandece. Através do contato com esse empresário, com essa empresária, com esse líder de equipe, de empresa e de tudo mais, eu tenho ela como referência até hoje. Às vezes eu fico pensando na minha empresa, puxa, era Halloween, tinha festa na empresa dela, era final de ano, tinha festa, tinham várias coisas, e eu fico pensando assim, e pilotando a minha empresa em cima da grandeza dessa empresária que eu vi, né? E trabalhar com ela, trabalhar para a empresa dela, além de abrir meus horizontes para a liderança, para o empreendedorismo, para esse mundo empresarial, ver ela como líder e copiar um pouco ela, assim, né? Foi muito legal para mim. Mas também eu comecei a ter esse fixo, né? Quando eu aluguei a sala, eu não tinha nenhum cliente fixo. Eu tinha esses pingadinhos. Mas eu não tinha, assim, um valor fixo mensal. E eu fechei lá com ela, eu comecei a ter esse valor que pingava todo mês. Eu não lembro, Dani, se era R$ 1.000, se era 1.200, 1.500, mas não era mais do que 1.500, era pouco, assim, não era um valor expressivo. Mas para quem faturava 3 mil, 1.500, poxa, é um upgrade, entendeu? Eu lembro que a sala que eu aluguei, eu pagava R$ 750 de aluguel e era mais 330 de condomínio e tinha mais a luz. Então, assim, com o valor dela, eu já pagava os meus custos fixos e sobrava. Então, eu falei, puxa, caramba, se já era bom cobrar mais e parcelar, ter cliente, empresário, puxa, que eu me inspiro e ainda que me paga, e eu ter essa recorrência é muito bom. E aí eu comecei a fazer ações trabalhistas e tal, e um determinado momento começou um dos meus clientes, a mulher dele trabalhava para um lugar lá em Floripa, e ela teve um problema para receber. Aí, o que eu fiz? Eu sempre gostei muito de resolver as coisas de forma extrajudicial. Eu conhecia esse empresário
lá de um lugar que eu frequentava, por acaso, né? Tinha conhecido a esposa dele. Eu falei, será que não é aquele cara? Eu tenho o telefone dele. Aí eu liguei pra ele, falei, fulano, tudo bem? Cara, tá tendo um equívoco aqui. Uma mulher me procurou, ela disse que a tua empresa não pagou. Ele, pois é, deu uma complicação aqui e tal. Vamos fazer um acordinho, eu e tu? Vamos, então nem vou entrar com essa trabalhista, vamos fazer um acordo. Aí essa mulher contou pra amiga dela. E a amiga dela também tinha saído, tinha tido o mesmo problema. Empresários, de vez em quando a gente fica sem grana, tá tudo certo. A amiga dela veio me procurar, eu negociei com ela, fulano, olha só, aconteceu de novo. E na terceira pessoa que me procurou, ele falou assim, Gabi, vamos lá. Quanto que você quer pra trabalhar comigo? Quanto que você quer pra ser minha advogada aqui? Eu falei, caramba, 2 clientes. Então, assim, eu já recebia dessa advogada, dessa cliente, né? E tinha esse novo cliente, que também é uma pessoa que me inspira, que também é uma pessoa maravilhosa, que também é uma pessoa, né, que eu via uma liderança. Eu lembro que na época eu fui na empresa dele, eu fiz um trabalho com as colaboradoras, um trabalho de, tipo assim, entender o que estava acontecendo, por que tinha tanta gente saindo descontente, onde é que estava o problema lá dentro. Então, a gente fez um trabalho juntos e eu já tinha 2 mensalidades todos os meses. Então, tu imagina, eu tava com 3.000 antes. Aí eu mantinha os 3.000, mais 1.500 de uma, mais 1.500 de outra. Eu já tinha dobrado o meu faturamento com 2 clientes. Não com 10. Ação de divórcio, ação disso, ação daquilo. Falei, caramba, esse mundo empresarial é legal. Eu me inspiro, eu posso ajudar eles a crescer e eu tô ganhando dinheiro fixo. Tá bom demais. E aí que apareceu a oportunidade de eu trabalhar com aquele meu cliente, que foi o meu primeiro cliente do marketing digital. E aí, além de trabalhar com um grande empresário, que é outra pessoa que eu me inspiro também até hoje, que é outra pessoa que eu tenho carinho, que eu vejo como uma grande liderança, como um grande mente, como um grande empresário. Além de ter a oportunidade de trabalhar com esse empresário, eu ainda pude conhecer o mercado do marketing digital através dele. Então, veja que eu já estava com 3 clientes fixos e mensais. Então, eu já estava faturando aí meus 4.500, 5.000 reais só com meus clientes fixos. Então, Dani, foi sendo uma transição, assim, de ter essa estabilidade, de ter essa recorrência dentro do meu escritório. Eu vejo muitos advogados ansiosos, assim, né? E aí atira pra cá, atira pra lá. Não, eu trabalhei com uma empresária, achei legal. Daqui a pouco vai surgindo outras oportunidades. E aí eu tô pronta e tô na espera dessas oportunidades chegarem. Então eu posso abraçá-las. Então eu digo para os meus alunos que essa estabilidade, essa recorrência é algo fácil de ser alcançado. Porque quando você está com 2 clientes mensais, 3.000 reais por mês é bastante dinheiro. Faz diferença, sim. Você já consegue pagar um super aluguel de uma sala, se você acha que você precisa de uma sala comercial. Você já consegue pagar muitas contas fixas, você já consegue pagar pelo menos a faturinha aí do cartão de crédito. Então, você já consegue sim se estabelecer. E trabalhar para 2 clientes por mês é nada. Não impacta no teu tempo. Então, esses próprios clientes vão ser os teus vendedores. Eles vão te dizer, eles vão te apresentar na roda de amigo, eles que vão te convidar para os eventos. Eu lembro que a Poliana, ela me convidava para muita coisa. Gabi, vai ter um churrasco aqui em casa. Gabi, nós vamos passear de lancha. Vamos passear de lancha junto? Gabi, nós vamos para tal lugar. Eu fiz uma viagem internacional. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui com ela. Minha cliente me convidou. Eu tinha medo de ir nos Estados Unidos, que eu não sabia falar inglês. Então, olha as oportunidades que um bom cliente, que uma boa pessoa pode te proporcionar, né? Então, foi muito legal isso. E esse olhar de ter esse empilhamento de clientes é muito legal. O esforço que você emprega para você achar um cliente de uma trabalhista, o esforço que você emprega para você fechar uma ação previdenciária, que é uma ação, é o mesmo esforço que você emprega para você captar um cliente que vai ser um empresário, que vai ficar pelo menos 12 meses dentro do teu escritório de advocacia. Então, voltando ao tema do nosso último podcast, quando a gente fala de gestão de tempo, é você ter essa inteligência de negócio também e pensar, putz, aonde eu invisto o mesmo tempo e tenho mais resultado?
Então, você olhar para isso e fazer uma estratégia é importante. Então, no começo, eu comecei trabalhando era uma logística, um asilo, era um influenciador. Então, assim, no começo você começa atuando para qualquer área e tá tudo bem. É bom para você pegar essa lógica do empresarial, mas depois você vai nichando. E eu perdi a amizade com esses meus 2 primeiros clientes que eu tive que deixar eles para trás. Não fazia sentido eu atendê-los, não tinha como. Eram coisas muito diversas. Então, puxa, multa de trânsito, pesagem, caminhão que tombou na estrada. Pô, é uma matéria completamente diferente da que eu atuo hoje. Então, eu tive que deixar para trás. E foi dolorido. Ter que dizer não também foi dolorido, né? Mas isso me possibilitou me tornar uma especialista, uma referência na área de marketing digital e poder me posicionar nessa área quando ninguém estava olhando para lá. Então, quando a gente fala dessa estratégia de recorrência, de recebíveis fixos e mensais, é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre nada de ultra power extraordinário. Não, é a simplicidade de você conseguir atender o empresário na necessidade dele. De você olhar para o mercado e dizer, puxa, isso aqui tem mercado. Aqui eu vou conseguir me destacar. Então, pode ser o marketing digital, mas pode ser tantos outros mercados, né? Legal, Gabi. E o fixo mensal, ele tem mais um pontinho aí que tu tem essa habilidade, né? Que é como é que tu conseguiu manter esse cliente por tanto tempo? Porque não é só fechar o contrato. O fixo mensal, ele quer um pouquinho de atenção, conexão. Fala um pouquinho. Um pontinho. Porque, assim, o que eu vejo é que até tem advogado que ele tem essa mentalidade, começa a ter essa mentalidade, tem a mentalidade de ter o fixo, já começa a pensar com você, mas fechou o contrato. E agora, como é que eu mantenho? Pois é. O que acontece... Eu vou trazer um ponto só, Dani, que eu acho que é o mais importante, que o advogado precisa se ligar. Quando você começa a trabalhar com um empresário, você está sendo uma pessoa de apoio. Você está sendo a pessoa que está sendo um conselheiro, uma referência para ela. Você se torna um amigo do teu cliente. Não tem como não. Então, eu sou amiga dos meus clientes, não tem como. Principalmente dos primeiros, que foi os que eu tive mais contato. Então, eu era amiga sim, a gente ia passear de lancha sim, a gente ia viajar sim, a gente fazia eventos juntos sim. Eu sabia como estava a vida da pessoa sim. Por quê? Porque é importante você manter um relacionamento, manter uma conexão com esse cliente. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma ação ordinária, uma ação normal, né, um processo judicial, você se conecta com o cliente, faz a leitura do que ele precisa, entra com o processo e depois entrega um resultado. Não existe uma constância de relacionamento com essa pessoa, porque você não precisa estar em contato. E essa lógica é que precisa ser quebrada. Você precisa estar em contato constante com o seu cliente, que é mensalista. Você precisa dar feedback para ele semanalmente. Você precisa acompanhar ele no Instagram e saber o que está acontecendo. Você precisa telefonar, ligar para ele, para bater papo. Pra se marcar presente. Marcar-se presente, entender o que está acontecendo do lado de lá. E aí, quais são os teus planejamentos para esse ano? Para onde que você está indo? O que você está pensando em fazer? Me conta aqui um pouco, para você também poder ajudar e auxiliar. Porque senão você fica sendo aquele advogado antigão, que está parado no escritório esperando o cliente pedir alguma coisa. E o cliente não vai pedir nada. Ele não sabe do que ele precisa, ele não tem essa noção. Então, é importante o advogado ter essa proatividade, esse relacionamento e essa conexão com o seu cliente. E eu já vi alunas minhas que fizeram com facilidade 6, 7 clientes, mas que logo na sequência perderam. Exatamente por isso. O cliente ele precisa de retorno rápido, ele precisa de feedback, ele precisa de contato. Existe uma demanda, não é um contrato fechado e vamos receber fixo e mensal. Não, você precisa estar lá com o cliente. E aí, como é que tá? O que vamos fazer? E esse mês, para onde que estamos indo? Você precisa ser proativo e oferecer serviços para esse seu cliente, para que ele sinta que ele precisa de você. Eu acho que a gente poderia, inclusive, fazer um podcast só falando sobre isso, porque são vários os pontos que você precisa melhorar no seu escritório de advocacia, procedimentos e processos internos que você precisa instituir
para que você se faça presente, para que você tenha uma entrega, para que essa entrega seja rápida, para que esse contato e comunicação seja preciso, para que você consiga manter essa pessoa satisfeita dentro do teu escritório de advocacia. Legal. Então, aguarda aí que vai ser o nosso próximo podcast, então. Legal. Tá bem. Então, vamos lá. Para concluir, então, o que fica de hoje? Né? O que fica do nosso encontro de hoje? Vamos lá. Eu gostei de uma coisa que você falou, mas eu vou tentar melhorar aqui, né? Você falou ali uma frase que para mim fez muito sentido, que é... Mentira! Não acredito. Vai. Quer dizer, você aprendeu lá com as primeiras parcerias no criminal, que era cliente bom e cliente preso. E eu fico pensando que o preso, ele pode ter um perfil, ele pode ter um viés ruim, né? Como um cliente que está realmente preso porque fez alguma coisa ruim e tal. Mas eu vejo que o marketing é uma coisa incrível. Ele já conseguiu fazer toda uma conexão, vai. E que é o quê? Assim, o cliente fixo mensal, ele não deixa de ser um cliente preso. Né? Então, assim, o cliente bom é cliente preso, o cliente bom é cliente fixo. Né? Tá. Que tá ali, que ele tá... Enquanto ele está fixo com você, você tem essa estabilidade que é a pauta hoje do nosso encontro. Então, troque o cliente bom, o cliente preso, por cliente bom e cliente fixo, né? Preso a você, né? Preso a você. Parabéns, Daniela, gostei, tá? E pra mim, o que fica desse episódio é que o tanto que você investe de energia para você captar um cliente que vai te dar honorários ao final de um processo é o mesmo tanto que você investe de energia para colocar um empresário que vai te inspirar, que vai ser teu amigo, com quem você vai se conectar, vai poder crescer olhando para ele, se inspirar na liderança dele dentro da empresa dele. E além disso, esse cara vai te pagar durante pelo menos 12 meses, vai ficar preso, fixo, dentro do teu escritório, te ajudando na tua construção também. Então, é uma escolha fácil de ser feita, tá? 3 neurônios aí, dá uma pensada, você vai ver que é muito mais vantajoso você fechar contratos fixos e mensais com empresários. E é muito mais gostoso também. E como a Gabi acabou de falar também no episódio, volta o episódio, vê. O cliente provavelmente está do teu lado, está na tua frente, você só não enxergou. Você está sentado em cima do cliente e não está vendo, tá? A gente vê isso em toda a sessão estratégica que a gente faz. As mentorias. Toda vez a gente mostra pro advogado que tem o cliente ali e ele não tá vendo. A gente teve um feedback agora de uma pós-graduanda que fechou. Tipo, pronto. Foi uma viradinha só, ela já enxergou e já tá feliz da vida. Surfando. Legal, Gabi. Obrigado por esse episódio. Gente, comenta aqui, like aqui, tem dúvida, quer deixar sugestão de episódios, sugestão de assunto que aí te deixa mais... Sim. Pode procurar a gente no Instagram também, Gabriela Baldança. É só me chamar lá e dizer, Gabi, tô detestando. Acho que você deveria falar sobre tal coisa. Eu gosto, tá? Pode vir e comentar que eu vou gostar. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.